Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando vivemos da forma que agrada ao Senhor, nossa vida se enche do Espírito Santo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós somos o que repetidamente fazemos. Nós não somos aquilo que pensamos, mas aquilo que praticamos. Se você quer conhecer uma pessoa, olha o comportamento dela. E nós temos tendências a seguir padrões. Tem coisas que nós fazemos que nós nem pensamos, já está no automático. E dessa forma, a nossa vida ela acaba sendo um conjunto de comportamentos, mas influenciados por quem? Quem te ensinou as coisas que você faz? E o resumo de todos esses comportamentos a gente chama de vida. Viver é se comportar da forma que nós acreditamos, da forma que nós aprendemos. Mas quando Jesus ele chega, ele tenta colocar algo novo dentro de nós. Um questionamento. Será que aquilo que vocês estão fazendo, será que realmente é bom? Será que o lugar que vocês estão desejando chegar, será que realmente é algum lugar? Como estão os teus sentimentos? Como estão os teus sonhos? Como está o teu sono? Como está a sua relação com a comida, com a bebida e com todas as coisas desse mundo? Como está a sua relação com as pessoas? Jesus, ele não quer saber do que a gente fez. Ele quer saber do que nós podemos fazer. Mas, antes de toda mudança acontecer, nós precisamos entender que existia um problema na forma que nós vivíamos. E esse problema era a falta de Deus, a falta de sabedoria. Quando eu vivo sem sabedoria, eu vivo buscando apenas os meus próprios interesses, e esses sempre, na minha imaginação, estão nas coisas ou nas pessoas. Procuramos o amor como se fosse uma coisa que pudesse se encontrar. Sem inteligência espiritual, nós achamos que o amor é uma pessoa, a qual nós olhamos, gostamos, casamos, nos juntamos e temos filho. E não precisamos de mais nada. Se essa pessoa ou se nós pudéssemos ajudar a conquistar a prosperidade, não precisamos de mais nada. Não é isso que todo mundo quer? Dinheiro, fama, sucesso e poder? E aqui existe uma coisa que só vai descobrir se você chegar lá. Nada dessas coisas elas existem. É como se fosse um tesouro pirata que nós fizéssemos uma lenda que está escondido em determinado lugar e nós vamos atrás desse tesouro. Vendemos tudo que nós temos e tentamos conquistar esse tesouro na certeza que isso vai me dar a garantia de tudo aquilo que eu quero. Quando nós chegamos lá, existe um baú sim, mas ele está vazio. E depois começa todos os questionamentos, os transtornos, as dificuldades, os vícios. Porque não tem nada nesse lugar. Não tem nada, 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 nada. Tudo que nós sentimos é a presença ou a ausência de Deus. Tudo que nós buscamos está em Deus. O amor que nós acreditamos ser as pessoas está em Deus. A paz que nós acreditamos que é a necessidade de que algumas coisas aconteçam está em Deus. Você não é infeliz porque você não casou, porque você não teve um filho, porque você isso, porque você aquilo. Você é infeliz porque longe de Deus não existe a felicidade. E enquanto você continuar culpando as coisas, o maior culpado vai continuar vivendo dentro de você.
que é você mesmo. Enquanto eu não me reconheço pecador, enquanto eu não entendo o problema das coisas que eu penso, enquanto eu não questiono o que o mundo me ensinou, porque nós aprendemos tudo com o mundo, até aquilo que nós imaginamos que seja o Senhor. Se a gente vai lá em Colossenses 1, versículo 8 a 10, a palavra do Senhor, ela diz assim: foi Ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Então, nessa carta de Paulo aos Colossenses, Paulo está fazendo um relato de notícias que ele ouviu das pessoas que viram o quê? Como eles estavam se comportando. E como o comportamento deles havia mudado, eles tinham a certeza que Deus estava vivendo no meio deles. Quando ele diz, foi ele quem nos contou, Epáfras contou a Paulo o que estava acontecendo em Colossenses, não sei se é um ou é outro, mas tá bom. Naquele lugar, Epáfras disse, olha, a maneira daquele povo viver está diferente. Então o Senhor está habitando naquele lugar. Deus não é a igreja, Deus é o comportamento da igreja. Se a igreja se comporta como o mundo, aquela igreja não é de Deus. Por mais que tenha cruzinha, por mais que tenha lá no nome, por mais que se rotulem, por mais que possam doar cestas básicas, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas poder, glória e gozo no Espírito Santo. Foi Ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Quem que dá amor a nós? O Espírito de Deus. Ué, mas o amor não é uma pessoa? Ah, não. Quando eu fico dando pedrada nos outros, eu tô procurando o amor. Eu quero ter minha família. Eu quero sair da casa dos meus pais. Quero deixar o meu pai. Meu pai é muito opressor, ele não me dá liberdade. Você acha? Ele me dá dinheiro, eu quero beber, ele acha ruim que se eu bebo, se eu uso droga, se eu chego tarde, se eu fico dormindo com todo mundo. Meu pai é muito ruim, meu pai é tóxico. E minha mãe, então? Minha mãe não me apoia nas coisas. E aí ela quer sair de casa e sai. Sai e faz tudo do jeito que quer, que nem o filho pródigo. Depois volta lá pro pai e pra mãe dizendo, ai, vocês me desculpem, eu errei. Brincou de família. Fui brincar de família, mãe. Me perdoa. E aí? É fácil, né? É cômodo quando a gente erra, faz tudo do nosso jeito, humilha quem quiser humilhar e faz quem quiser, porque a gente estava procurando o amor. E não vai encontrar o amor, porque Deus é o amor. Duas pessoas que têm Deus no coração encontram o amor porque elas têm um encontro com Jesus. Duas pessoas sem Deus nunca vão encontrar o amor. E se uma encontrou e a outra não, também não vão encontrar o amor. Porque o alimento satisfaz aquele que ora. Não existe oração de tabela. Então Paulo recebeu a notícia que no comportamento deles poderia ser visto o Espírito de Deus, porque eles conseguiam amar uns aos outros, porque existia temor no comportamento deles. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor a vocês. Isso é uma coisa que eu também tenho o costume de fazer, que eu entendo o que eles estão fazendo aqui. Quando chegam novas pessoas até nós, que nós damos bíblias de presente, que nós encaminhamos o Evangelho, que nós orientamos essas pessoas, que elas se interessam pelo Evangelho, pelo reino de Deus e pelas coisas do Senhor, pela palavra, gostam de falar de Jesus, essas pessoas elas estão num processo de conversão. Então, enquanto elas estão se convertendo, nós estamos orando
para que a vida dessa pessoa ela continue a ser modificada por Jesus, para que ela complete a transição que ela está tendo, para que ela possa se converter de todo o coração. E conversão é arrependimento, é viver em dependência a Deus. Não existe conversão sem arrependimento e sem dependência. Se eu acho que eu posso todas as coisas, eu não posso nada. Se algo eu posso, é graças a Deus. E sem Deus eu não podia todas as coisas, mas eu acreditava diferente. Por quê? Porque me faltava sabedoria. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Quando eu falo, leia a Bíblia, você vai começar a ler e não vai entender. E é normal, porque Deus fala por parábolas. Mas quando o Espírito Santo estiver em você, porque a tua fé começou a aumentar, porque Deus tem vindo a insistência que você tem de querer estar perto dele, mesmo sem entender. E aí nós começamos a ter a sabedoria e o conhecimento. Quem dá isso é o Espírito. É o Espírito. Não é o curso de teologia. Não é o chat GPT. Não é você pegar um livro do escritor A, B, C, D ou Z. Não é a pregação do YouTube. Não sou eu, não sou nada. Eu tento traduzir o máximo possível as parábolas ao conhecimento humano, que era a mesma coisa que Jesus fazia quando ele dizia uma parábola e os discípulos não entendiam. E aí eles diziam, Senhor, você pode me explicar essa parábola? E ele explicava, e aí sim eles entendiam que Deus estava falando. E eu faço isso porque eu sou o melhor? Não, eu faço isso porque por saber a vontade de Deus, eu faço parte da obra de Deus, mas não buscando os meus interesses, mas buscando retribuir a Deus um pouco de tudo que Ele faz por mim. E amar é justamente isso, é retribuir. É retribuir. Pedimos que Deus encha vocês com o conhecimento da sua vontade. Ontem nós falamos sobre isso. Sobre a vontade de Deus, sobre estar alinhado com todas essas coisas. Quando nós oramos baseado na vontade de Deus, também as coisas acontecem. Então, se isso me enche, é sinal que eu preciso de espaço para que isso possa me ocupar. Então, eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Porque se eu ficar pegando o conhecimento de Deus e querendo dar o meu toque especial, eu estou distorcendo a verdade. E a distorção da verdade é mentira. Então, se eu tenho sabedoria, eu tenho compreensão. Se eu tenho compreensão, eu tenho aceitação. Se eu consigo aceitar, eu paro de questionar. Se eu paro de questionar, eu paro de pensar. Se eu paro de pensar, eu paro de sentir. E se eu já não mais me preocupo com coisa alguma, eu posso sentir Deus em toda a sua plenitude. Isso é um processo. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Então, como que a nossa vida ela é modificada? Através do conhecimento, através da sabedoria, através da compreensão, porque o amor de Deus está dentro da nossa vida e porque nós nos convertermos ao Senhor. Então, isso se traduz na onde? Na nossa forma de viver. Então a renúncia ao pecado não é algo que nós fazemos porque nós temos força de vontade, mas é porque a sabedoria de Deus, o conhecimento e a compreensão nos permite. E como nós não temos mais necessidade de amor, porque nós estamos satisfeitos, nós conseguimos ter paz junto de viver ao Senhor, de que tudo está bem, independente da forma que aconteçam. E aí nós conseguimos fazer coisas boas. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e vão conhecer a Deus a cada vez mais. Então uma pessoa boa, olha o tamanho do processo para que nós pudéssemos fazer o bem. E tem gente que sem Deus a gente quer falar, ele é uma boa pessoa. Não, fulaninho é assim, mas ele é uma boa pessoa. Não, eu sou uma boa pessoa. Eu não sou boa pessoa. Comecei a ser boa pessoa quando?
quando eu estou cheio de Deus. Porque se eu me esvaziar dele, me encher de mim de novo, eu volto a ser a mesma porcaria de sempre. E esse é o processo de dependência que nós temos. E também vão conhecer Deus cada vez mais. Cada vez mais que eu sirvo, cada vez mais eu conheço ao Senhor. Cada vez que menos eu penso nas pessoas e penso mais em Deus, cada vez mais eu conheço o Senhor. Cada vez que eu paro de orar pedindo alguma coisa, mas pedindo perdão, pedindo para que Deus possa me guiar, me conduzir, que Deus possa me usar, eu conheço mais a Deus. Porque enquanto continuar nesse tipo de coisa, querendo que Deus faça o que você quer, você não vai chegar em lugar nenhum. Se a gente continua nessa carta aos Colossenses 1, 10, 11 a 14, a palavra do Senhor ela diz assim: pedimos a Deus que vocês se tornem fortes, com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Paulo ele continua descrevendo quais são os frutos da nossa conversão e o que nós vamos colher com isso, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós renunciamos ao pecado, quando nós tiramos os nossos sonhos, os nossos interesses e aquilo que nós imaginamos na nossa vida e substituímos tudo isso pelo Espírito Santo. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes. Então aquela pessoa que chorava já não vai chorar mais. Aquela pessoa que só dava trabalho, ela não vai dar mais. Aquela pessoa que tinha desvios de personalidade, de caráter, de comportamento, ela não vai ter mais. Aquela pessoa que era uma covarde, que não se posicionava, não vai ser mais. Nós somos fortes, nós não somos um povo que foge. Nós vamos sim até onde o Senhor, nós somos parte do exército de Deus nesse mundo, nessa terra caída. E quem nos dá essa força? Com toda a força que vem do glorioso poder dele. Então é através de Deus que nós ganhamos poder. Então nós podemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos, eles não podem. Nós podemos, a força está em nós porque o Espírito está em nós. Não adianta a gente olhar para o mundo, porque o mundo vive no pecado, achando que eles são livres e nós somos escravos. Quando é o contrário, eles não têm escolha, nós temos. Nós temos a escolha. E é graças a Deus que nós podemos fazer isso, porque um dia, Jesus ele foi obediente a Deus. E obediente ao ponto de não usar toda a autoridade que ele tinha para pôr os homens que não prestavam no lugar deles. E é o que nós sempre queremos fazer, pegar os maus e dar o troco. E nós não somos esse tipo de gente, porque quando pesar sobre essas pessoas, vai ser a mão do Senhor sobre eles. E Deus ele é justo. Jesus aceitando a morte de cruz, ele não estava olhando aqueles que não mereciam, mas todos aqueles que graças a eles poderiam se libertar de tudo isso. Porque ele sabia que nas suas feridas nós estávamos sendo sarados. Quando ele recebia o castigo que nós merecíamos, nós estávamos sendo curados. Foi por nós que ele morreu. Você pode olhar aquela cruz e não entender nada, mas foi por nós. Era uma dívida que nós não podíamos pagar. Independente da família que você nasceu, se a tua família ela for pobre, se ela tiver dívida, aquela dívida faz parte, você vai perder a sua casa. A sua casa vai ser perdida e não importa, não existe o que você fala, porque o mundo dos homens é assim. Se eles acham que eles podem, eles vão lá e fazem, independente. Mas o reino de Deus não é desse jeito. Para que possam suportar tudo com paciência.
vai continuar acontecendo um monte de coisa chata que a gente não merecia? Vai. Vai me destruir isso que está acontecendo? Não. Vai tocar o meu coração isso que está acontecendo? Não. Vai mudar a minha relação com Deus isso que está acontecendo? Não. Porque independente do que está acontecendo fora, dentro de mim existe um reino nascendo. Dentro de mim existe um poder se manifestando, existe um coração cheio de amor e cheio de esperança. É dentro de nós que o reino vive. E ele sai de nós quando nós vivemos o reino. E você está esperando o quê? Vai continuar esperando as coisas dos outros para quê? Principalmente de quem não tem Deus. O que você acha que o mais do mesmo pode fazer na tua vida? E agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Então eu começo a agradecer as coisas que eu tenho. Quando as pessoas elas começam a se converter, o pouco que ela ganhava começa a se tornar muito, porque o dinheiro sobra. Sobra dinheiro, não sabe de onde vem, mas sobra. A mesma vida, a mesma pessoa, o mesmo lugar, mas sobra. E nós começamos a agradecer a Deus e temos mais para dar ainda para as pessoas. E vivemos com alegria. O Pai os tornou capazes. Quem nos mudou? Jesus. Quem nos dá a capacidade? Jesus. Quem nos dá alegria? Jesus. Porque nós podemos ter gratidão por causa de Deus. E você quer que as pessoas reconheçam o bem que você faz. Ai, mas ninguém reconhece o que eu faço. Eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada para mim. Porque você está fazendo querendo agradar as pessoas. Você não está fazendo por bondade. Porque se você faz bondade, você faz para Deus. Se você faz para Deus, Deus te dará a recompensa. Porque você está nada mais que obedecendo o que Ele faz. Então isso nos tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou na onde? No seu reino de luz. Ele nos libertou do poder da escuridão. Onde nós vivíamos? No meio da escuridão. Quem nos libertou? Jesus. Então nós não vivemos mais na escuridão, mas vivemos no reino da luz. Por isso que o nosso comportamento ele muda. Não tem jeito de uma pessoa falar que é de Cristo e continuar vivendo do mesmo jeito. Se ela está vivendo do mesmo jeito, ela não é. Porque não tem como isso estar acontecendo. E nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Então nós começamos a entender um pouco mais de tudo que nós sentimos, dessa batalha espiritual, que sem a palavra de Deus nós nunca conseguiríamos entender. Sem o sacrifício de Jesus para chamar a atenção de todo mundo, nós nunca iríamos entender. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu consigo reconhecer que se hoje a minha vida, minimamente, ela tem valor, é graças a Ti. É Ele quem nos liberta e por meio dele que os nossos pecados são perdoados. É por meio dele que a nossa conta da nossa dívida, ela é paga. É Ele quem nos liberta, é Ele quem nos dá poder. Sem Jesus você esquece. Aonde não tiver Jesus você esquece. Seja em quem for. Você quer frustrar o teu coração? Você vai viver no meio de pessoas onde o amor delas já esfriou. E a maldade está no olhar, está no desejo, está naquilo que elas acham que elas precisam. E ali vai estar tudo. Todo tipo de coisa que a gente não gosta. Se não tem Jesus, esquece. Transforma a tua casa num lugar onde as pessoas elas possam reconhecer ao Cristo. É louvor, é o devocional, é a Bíblia. Uma coisa importante, eu sempre falo para ler a palavra de Deus. E ler propriamente não quer dizer que você precisa fisicamente pegar uma Bíblia. Você pode ouvir a Bíblia. Eu mais escuto a Bíblia
do que propriamente eu a leio. Eu a leio muitas vezes para consulta, mas para ouvir, para mim consumir a palavra, eu escuto. A fé vem por ouvir a mensagem de Deus. O ouvir pode ser tanto você lendo e o Espírito falando para você, quanto você ouvindo propriamente uma Bíblia narrada, lida por outra pessoa. Não tem problema nenhum. Então isso não é um fator. Espero que tenha dado para que vocês possam entender. Tem coisas, infelizmente, que eu começo a falar e é difícil às vezes a gente controlar um pouco, porque aquilo que está em nós é maior do que a gente. E eu prego aquilo que Deus coloca no coração com amor e com a vontade que Ele colocar. Amém? Quando vivemos da forma que agrada ao Senhor, nossa vida se enche do Espírito Santo. Que o Senhor Ele possa nos perdoar primeiramente, que todo conhecimento, toda sabedoria, todo entendimento possa ser dado a nós através do Espírito Santo, que o seu amor, a sua paciência, a sua força possam fazer parte da nossa vida, que nós tenhamos sede de Deus todos os dias, que nós possamos servir, ajudar outras pessoas a encontrar o Senhor e encontrar o arrependimento, que Deus Ele nos livre de todo o mal e principalmente que o Senhor possa viver a nossa vida conosco. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.